Olá, estudantes! Olá, pessoal que está aprendendo ou quer reaprender a função quadrática ou a equação de segundo grau. Para você aí que está em dúvida nessa questão, então fiquem comigo aqui até o final da aula que vocês hoje vão aprender até a forma de Bhaskara e nas próximas aulas a continuidade desse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão e atendendo aqui no YouTube a todos os demais alunos de todas as partes aí. Convido também a assistir não apenas essa aula, mas outras dezenas que tem aqui neste canal e convido aí também a vocês se inscreverem caso gostem da aula e se algum vídeo lhe agradou especificamente, deixe um like lá e deixe também ativado o sininho para estarmos aí sempre interagindo semanalmente aí com outras questões. Ok? Vamos para a nossa aula então de hoje, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente começar a falar sobre equação de segundo grau ou função quadrática, que não é muito utilizado, mas quando vocês encontrarem esse termo, função quadrática, lógico que ele está relacionado aí com equação de segundo grau. É muito comum a gente falar que ó, o f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c como uma representação genérica de uma equação de segundo grau. E aqui muitos alunos confundem porque eles não conseguem, às vezes, associar que o a sempre é coeficiente do termo de x ao quadrado. O b sempre estará ligado com o x e o c será sempre o número livre ou número independente, é o termo independente desse polinômio aqui. Ok? Muito bem. Então, a única condição de existência de uma equação de segundo grau é que o a seja diferente de zero. Porque vocês perceberam? Se o a for zero, esse termo aqui não terá validade, o x ao quadrado. Então, vai ficar só uma equação do primeiro grau, né? Seria uma equação de uma reta. Tá? Então, vocês tomem o cuidado que o a jamais poderá ser zero no caso de uma função quadrática. Agora, o b ou o c poderão ser zero, tá? Ou B ou C. Ah, professor, mas e se o B e o C forem zero? Bom, aí não tem sentido. Se o A for diferente de zero e o B e o C forem iguais a zero, suas raízes serão sempre zero. Numa equação de segundo grau eu posso ter três casos. Uma que eu chamo completa, o B e o C são diferentes de zero. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, olha. 2x ao quadrado menos 10x mais 12, onde o A é igual a 2, o B é menos 10 e o C é mais 12. Agora, uma coisa é muito importante. Respeitem os sinais respectivos de cada um. Tá? No caso aqui o 2 é positivo. Se fosse negativo, quando não tem nenhum sinal é porque ele é positivo. Ok? No caso aqui o 12 é positivo e o 10 é negativo. E incompleta é quando um dos dois for zero. Ou B é zero ou C é zero. Então deixei aqui um exemplo aqui. Olha, essa aqui é incompleta onde o B é zero. Ou seja, o termo x não existe, porque ele é multiplicado por zero, então ficou só o termo a, que é 1, ax ao quadrado, menos 25 é o c. Ou, quando o c for zero, só fica aqui os dois termos de x, né? O termo independente cai fora, porque o c é igual a zero. Ok? Então, essa é a primeira apresentação de uma equação de segundo grau. Agora vamos para as suas raízes. Bem, o que são raízes de uma equação do segundo grau? Muitas vezes o aluno vai lá resolver e não tem ideia do que representa exatamente uma raiz. Tá? Então, uma equação do segundo grau, teoricamente, ele apresenta sempre duas raízes. Por que eu digo teoricamente? Porque às vezes ela pode apresentar duas raízes distintas, ou seja, de valores diferentes, ou ter um único valor, quando a gente chama então de raiz dupla, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo só para que vocês tenham uma ideia. A resolução disso aqui, depois nós veremos na parte de Bhaskara. Então, vamos fazer aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Isso daqui, as raízes dessa equação são 2 e 3. Calma, porque vocês vão saber resolver logo mais. Então, 2 e 3. Se o 2 é uma raiz, significa que se eu substituir o 2 no lugar do x, essa equação vai zerar. Vamos testar então? Então, olha só. X igual a 2. 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Mais 6 é fixo, igual a 0. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, realmente o 2 é uma raiz. Vamos experimentar o 3.
3 ao quadrado vai dar 9. Menos 5 vezes 3 vai dar menos 15, mais 6, igual a 0. 9 menos 15 vai dar menos 6. Menos 6 com mais 6 também dá 0. Ou seja, o 2 e o 3 são as únicas raízes dessa equação. Não existe nenhum outro número que possa substituir no lugar do x aqui e dê 0. Entenderam? Tá? Pode ocorrer, por exemplo, o 2 repetir aqui embaixo também como uma outra raiz. Nesse caso a gente chama de raiz dupla, ok? Mas esse é um caso que nós vamos estudar logo mais. Significa que toda equação do segundo grau sempre vai apresentar duas raízes. Então, no caso de uma equação do primeiro grau, sempre terá uma única raiz. Por exemplo, x menos 5 igual a 10. Ora, qual o valor que o x tem que ter para que essa igualdade seja verdadeira? Só tem um único valor, que é o 15. Não existe nenhum outro valor que possa substituir no lugar do x e dê 10, a não ser o 15. Ok, gente? Tá? Isso significa então que uma equação do terceiro grau terá 3 raízes, do quarto grau 4 e assim por diante, ok? Então essa definição de raiz é muito importante que você saiba interpretar. Agora vamos ao tipo de resolução, como é que a gente resolve equação do segundo grau nas suas 3 formas, tá? Vamos lá então. Vamos aos 2 primeiros casos agora da resolução do cálculo de raízes, que são os 2 casos mais fáceis e que dispensa a utilização da fórmula de Bhaskara. Nesses 2 primeiros casos, a utilização de Bhaskara eu diria que ela é meio desnecessária, tá? Embora consiga fazer por Bhaskara. Tem gente que gosta, tá? Mas não há necessidade de fazer, uma vez que fazendo diretamente, utilizando o próprio recurso aqui dessa equação, você consegue resolver de uma maneira bem tranquila. Então vamos pegar esse primeiro caso aqui, o caso A. Então o caso A vai ficar assim. Nesse caso aqui, gente, vocês simplesmente isolem o termo que tiver x ao quadrado, deixa de um lado, então deixamos o 3x ao quadrado do lado de cá e passamos o 48 para o lado de lá. Mas o nosso objetivo final é calcular o valor do x sozinho. Então o 3 está me atrapalhando, como ele está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então 3x ao quadrado igual a 48 dividido por 3. Bom, quanto que vai dar 48 dividido por 3? Vai dar 16, certo? Simplifica aqui por 3 vai dar x ao quadrado igual a 16. Agora, chegou nesse aqui, agora vamos calcular de uma forma bem simples. Você coloca raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Lembrando que raiz quadrada de uma letra, de uma incógnita, elevado ao quadrado é o próprio valor, que é o x. Ou seja, eu corto esse 2 com esse 2 aqui do índice da raiz. E raiz quadrada de 16, cuidado, gente, é mais ou menos 4. Então, tanto faz o 4 positivo como o 4 negativo, é raiz quadrada de 16, concorda? Porque 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, eu tenho essas duas raízes, tá? X igual a mais ou menos 4. Ok, gente? Entenderam isso aqui? Então, a primeira parte, né, a letra A, seria resolvida dessa forma, eu diria que é o caso mais simples de uma equação de segundo grau, é esse caso aqui, quando o B vale 0. Beleza? Vamos fazer o B, então. Então, o caso B, faço a mesma coisa. Nesse caso aqui, o x ao quadrado está sozinho, então basta passar o 27 para o outro lado. Fica dessa forma aqui. E conforme eu disse, raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Agora, observe que raiz quadrada de 27 não tem. Então, o que eu posso fazer é decompor essa raiz de uma forma mais simples. O que quer dizer decompor? Olha só, se você decompor o 27, vamos fazer aqui, ó, 27, qual o menor número primo que é divisível por 27 é o 3. 27 dividido por 3 dá 9, continua por 3, vai dar 1, certo? 9 dividido por 3 dá 3 dividido por 3 dá 1. Então, quando acontece isso, eu sempre recomendo a todos os meus alunos, você pega parzinhos de números repetidos. Então, por exemplo, eu tenho 3 números 3, né? Então, eu pego esse parzinho e como não tem outro par, esse número vai ficar isolado. 3 vezes 3 dá 9. Então, 9 vezes o 3. Quer dizer, o 9 vezes 3 não é 27, então não estou alterando essa conta aqui. Então, x continua sendo x igual. O 9 eu posso extrair a raiz quadrada, que é o 13. Então, essa raiz quadrada de 9 vai sair, fica fora da raiz e fica dentro da raiz apenas o 3. Então, essa é a forma mais simples de resolver essa questão aqui, tá? Então, quando não é possível extrair a raiz inteira, você
extrai pelo menos parte do que puder e deixa nessa forma aqui simplificada. Vamos para o segundo caso, o caso C. Olha só, esse caso aqui não diria que é difícil, mas ela tem que usar um pouquinho aí a questão de produtos notáveis. Observe, no caso A, quais são os termos comuns que eu tenho aqui. Tem o x, qual o menor do x? É esse x aqui. Então você coloca esse x em evidência, coloca entre parênteses, x ao quadrado dividido por x, sobra o quê? Sobra x. Menos 3x dividido por x, sobra quem? Menos 3, igual a zero. Bom, se você quiser tirar a prova real, basta você fazer a multiplicação aqui, né? A propriedade aqui distributiva. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 3 vai dar menos 3x, tá? Por que eu fiz essa fatoração aqui? Olha só, porque fica muito mais simples de você resolver. Observem que eu estou aqui multiplicando o número x por um outro número x menos 3, está dentro do parênteses, tá? Quando eu multiplico dois números e o resultado deu zero, significa o quê? Que um dos valores é zero, com certeza. Então, eu posso considerar primeiramente x igual a zero, tá? Porque se o x valer zero, observa o que vai acontecer, ó. Vai ficar zero vezes quem? Como x vale zero, 0 menos 3 dá menos 3. Então, 0 vezes menos 3 é igual a zero. Então, eu posso admitir que o zero para o x é uma das alternativas. Qual outra alternativa? Seria esse carinha aqui, esse termo aqui, ser igual a zero. Bom, mas para ele ser igual a zero, eu posso fazer isso aqui, ó. X menos 3 vale zero. Passo menos 3 para cá, x igual a 3. Bom, então significa o quê? Que o 3 é uma solução também. Observe que se eu colocar 3 no lugar do x, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 menos 3 igual a zero. Ora, 3 menos 3 dá zero. 3 vezes 0 vai dar zero. Ou seja, então o 3 também é uma raiz. Ok? Entenderam isso aqui? Agora, uma dica, gente. Toda vez que você tiver uma equação de segundo grau e o c valer zero, você já pode cravar que o zero será sempre uma das raízes. A outra raiz você vai procurar aqui dentro dessa raiz aqui. Resolve como eu resolvi aqui, ó. Você estabelece que o x menos 3 é igual a zero e depois passa os números de um lado e deixa o x de um lado. Tranquilo, você vai concordar aqui que uma das raízes é esse 3 aqui. Tranquilo? Vamos resolver agora caso B aqui. O B diz o seguinte, olha só, eu vou fazer da mesma forma lá de cima, só que agora eu tenho dois números aqui que eu posso também achar o mínimo múltiplo comum. Qual o número que é divisível por 2 e por 6 ao mesmo tempo? É o 2, não é isso? Então você coloca o 2 também em evidência e o x, o menor deles aqui, porque ele está nos dois membros também, então fica 2x. E coloque aqui entre parênteses e vamos dividir. 2x ao quadrado dividido por x vai sobrar quem? Sobra apenas o x, tá? Para quem não entender, faz aqui do lado, tá? 2x ao quadrado dividido por 2x. O 2 com o 2 corta. X ao quadrado sobre x é a mesma coisa que manter a base x e diminuir aqui os expoentes, x igual a 1, certo? Vai dar x. Então, x, 6x dividido por 2x vai sobrar quem, gente? Sobra 3, porque o x com x simplifica. 6 dividido por 2 dá 3, ok? Igual a zero. Aí eu vou usar o mesmo raciocínio aqui, gente. Uma das raízes, como eu disse no primeiro caso, uma das raízes você já pode cravar direto, é o zero. Nesse caso aqui é o zero. Porque se o x valer zero, observe o que vai acontecer. Ó. 2 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 3 dá 3. 3 vezes 0 vai dar 0. Qual o outro caso? O outro caso é que esse segundo termo aqui seja 0. Então você iguala ele igual a 0. Para quem não faz de cabeça, faz assim, ó, x mais 3 igual a 0. Passa o 3 para o outro lado, vai ficar x igual a menos 3. Ora, então quer dizer que o menos 3 é uma das raízes? Sim. O menos 3 é uma das raízes. Provar isso? Olha só, o x vale menos 3. Então, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Vezes, o x não vale menos 3? Menos 3 mais 3. Ora, menos 3 mais 3 dá 0. 0 vezes qualquer número aqui fora vai dar 0. Então, o menos 3 também é uma das raízes nesse caso. Então, entenderam, gente? Eu peguei aqui casos que podem acontecer, os casos um pouco mais difíceis, e está tudo resolvido aqui, beleza? Então, agora sim, agora vamos para o terceiro e último caso, que é o caso da utilização do Bhaskara. Vamos lá. Bem, o terceiro caso desta aula será o cálculo das raízes de uma equação de segundo grau completa através da fórmula de Bhaskara. Bom, antes de iniciar a resolução do terceiro caso,
Deixa aqui apresentar essa tal fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Agora, muita gente confunde, mas o delta é fórmula de Bhaskara. Não, delta é apenas o que chamamos de discriminante da fórmula de Bhaskara. Então, esse delta aqui, muita gente já utiliza, né? Eu mesmo, quando aprendi Bhaskara, eu aprendi aqui a raiz já direto, b ao quadrado menos 4ac. Há quem faça assim, mas eu, por uma questão de organização, eu prefiro fazer primeiro o cálculo do delta, para depois colocar aqui na fórmula. O b é o coeficiente do x, sempre. O a, coeficiente do x ao quadrado. E o c entra aqui na composição do delta. Só lembrando que esse menos aqui faz parte da fórmula de Bhaskara. Se o b for um número negativo, com esse negativo vai acabar dando positivo, ok? Então vamos agora para a continuação da nossa aula. Vamos lá. Eu propus aqui esse exercício 3x ao quadrado menos 12x menos 15 igual a 0 e desafio aí ao aluno tentar no chute adivinhar quais são as raízes ou quais dois números que substituído aqui no lugar do x dê zero. Para quem não tem a experiência é muito difícil conseguir no chute acertar esses valores, tá? Então, para isso é que serve a fórmula de Bhaskara. Ela serve para te ajudar a descobrir os dois valores de x que zeram essa equação. Vamos então aí à fórmula. Olha só, são 3 etapas, tá? Primeira etapa, descubra aí os valores de A, B e C aqui olhando diretamente para a questão. Então, olhando aqui para a questão é fácil, né? O A é sempre o coeficiente que está do lado do x ao quadrado. Nesse caso aqui, A igual a 3 positivo. Não há necessidade de escrever o sinal de mais. O B, sim, o B é negativo, é menos 12. Então, esse eu tenho que copiar o sinal dele. Menos 12. E o C também é negativo, é menos 15. Tá? Então, muito cuidado aí na identificação desses coeficientes aqui. Após a identificação dos coeficientes A, B e C, o próximo passo é calcular o delta, o discriminante, né? Delta é igual. Eu não vou copiar a fórmula de novo, mas eu sempre recomendo aos alunos forçarem a escrever a fórmula original para que vocês memorizem. Isso para quem ainda não está habituado. Meu b vale quanto? Menos 12. Então vai ficar menos 12 ao quadrado. O menos 4 faz parte da fórmula. Então você copia o menos 4. Quanto vale teu a? Teu a vale 3. Como ele é positivo, deixa ele aqui do jeito que está aqui. Quanto vale o c? O c, cuidado, ele é negativo. Então você copia ele aqui na forma entre parênteses. Então calculando isso daqui, olha só. Menos 12 ao quadrado vai dar quanto? 144. Positivo, né? Porque lembrando que todo número negativo dentro de um parênteses elevado ao quadrado sempre vai gerar positivo. Muito cuidado nessa operação aqui. Ó. Menos 4 vezes 3 positivo vai dar menos 12. Menos 12 vezes menos 15, olha, menos com menos você já sabe que vai dar mais, já coloca mais aqui. 12 vezes 15 vai dar 180. Então meu delta aqui vai dar 324. Bem, então agora eu já calculei o delta. Agora, terceiro e último passo é calcular as raízes através de Bhaskara. Então vamos lá. Bhaskara, x igual. Cuidado, esse menos aqui é o menos da forma. Quanto vale o meu b? O b vale menos 12. Então vai ficar, coloca aqui o menos 12, mais ou menos raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 324 sobre 2 vezes a. O a vale 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Agora, gente, vamos deixar aqui mais limpo, que menos vezes menos dá mais. Então vai ficar 12 mais ou menos. Agora chega aqui, raiz de 324. A maioria não vai saber fazer isso de cabeça, tá? Então um truque que eu ensino para você calcular a raiz quadrada aí de um valor que você não conhece, um valor meio alto, né? Porque valores simples, raiz quadrada de 9, de 25 é fácil. O problema é quando aparece um número alto. Então, a dica que eu dou é a seguinte. Raiz quadrada não é um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar isso daqui ou próximo disso. Então, 324 de cabeça você não sabe. Mas vamos fazer um teste. Faz o seguinte, olha. 10 vezes 10 vai dar 100, então é muito pouco. 20 vezes 20, 400. Passou de 324. Então, você já sabe que o número está entre 10 e 20. Mas entre 10 e 20, quais são os números que terminam em final 4? Se você multiplicar por ele mesmo. Seria 12, não é isso? 12 vezes 12 dá 144. Então, não é.
Qual o outro número que multiplicado por ele mesmo dá final 4? 18, não é isso? Mas será que o 18 é raiz quadrada? Vamos fazer o cálculo. 18 vezes 18, olha. 18 vezes 8, 64, vai 6, 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 1 dá 1. Somado aqui vai dar 4, 8 mais 4 vai dar 2, vai 1, 324. Então, a raiz quadrada de 324 é 18 sobre 6. Agora, vou fazer aqui embaixo. Então, x igual a 12 mais ou menos 18 sobre 6, que é a parte final do exercício, que é a parte mais legal aqui, né, para fazer esse cálculo aqui. Olha só. Primeiro, você ignora o sinal do menos. Vamos considerar só o mais aqui, tá? Então vamos lá. 12 mais 18 vai dar 30. 30 dividido por 6 vai dar 5. Essa é uma das raízes. Agora esquece o sinal de mais, vamos pegar o menos agora. 12 menos 18 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 6 vai dar menos 1. Entenderam, gente? Essa parte que é importantíssima para que você defina aí os valores finais, tá? Agora, se numa prova lá você quer saber, pô, caramba, será que eu acertei? Então faz o seguinte, tira a prova real. Pega aqui o valor original, né, da equação original, 3x ao quadrado, menos 12x, menos 15 igual a 0. Pega um dos valores, vamos pegar o 5 aqui, né, primeiro, e substitui no lugar do x. Olha só, vai ficar 3 vezes 5, agora o meu x vale 5. 5 ao quadrado dá 25. Menos 12 vezes 5, menos 15, ele vai ter que dar 0, senão vai estar errado. 3 vezes 25 vai dar quanto? 75. Menos 12 vezes 5 dá 60. Menos 15 igual a 0. 75 menos 60 dá 15. 15 menos 15 dá 0. Ok, beleza, tá ok. Agora vamos substituir menos 1, então vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 12 vezes menos 1, menos 15, igual a 0. Menos 1 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 3. Menos 12 vezes menos 1 vai dar mais 12. Menos 15 igual a 0. 3 mais 12, 15. 15 menos 15, 0. Ok, então tanto o 5 como o menos 1 são realmente as raízes dessa equação. Tá? Agora, uma outra curiosidade também é o seguinte, você viu que essa equação aqui tem os coeficientes 3, 12 e 15. Perceberam que é possível simplificar? Ou seja, quando eu tenho uma equação e dividir todos os membros por um único número, ele não perde, ele não está sendo alterado o seu resultado. Então, olha só, se eu dividir todo mundo por 3, vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Então, gente, se num exercício, numa questão de prova ou de um exame vestibular que seja, aparecer uma equação de segundo grau no meio de uma questão e você puder simplificar todos por um número, é muito melhor para você calcular a raiz, tá? Então, nesse caso aqui, você pode fazer isso. Agora, um detalhe importante, é válido fazer isso apenas para o cálculo das raízes, porque o gráfico desse cara aqui com esse simplificado é diferente. Ambas têm as mesmas raízes, tá? Apenas o formato da parábola, que é o gráfico dessa equação, é que vai ser um pouco diferente. Então, não esqueçam desse detalhe. Ok? Então, para essa aula aqui, eu finalizo por aqui, esperando aí que vocês tenham entendido. E fico à disposição para que vocês tirem suas dúvidas, podem perguntar aí, escrevam nos comentários. Eu vou estar à disposição para estar orientando aí no que puder. Ok? Um grande abraço a todos e espero vocês na próxima aula.